Amém, queridos. Nós estamos entrando nesse tempo novo e eu quero, assim, desafiar você a levar uma vida a sério de oração. Nós vamos entrar por esse período e que eu quero, assim, desatar no seu coração algo muito especial. Eu quero, assim, dizer a você que é impressionante quando eu passo a ter uma vida de oração, como a minha vida muda. Pense um pouco sobre isso. Como a sua vida pode mudar quando você realmente entrar em um processo de oração. Sabe por quê? Eu acredito muito nisso, que quando nós estamos cultivando uma vida de oração, tudo fica diferente. Porque uma vida de oração automaticamente vai nos levar muito mais próximo de Deus, e automaticamente, se você está próximo de Deus, haverá mudanças, você vai sofrer transformação e mudança na sua vida. A oração te leva para isso, para coisas extraordinárias que vão acontecer. Então eu acredito muito no poder da oração, porque ela transforma a minha vida. Nos Salmos, a gente vai ver Davi tendo essas experiências desse mover da oração, e ele vai falando com Deus nas suas orações. Você vai vendo ali, tudo que está ali nos Salmos é uma conversa de Deus com Davi, ou melhor, de Davi com Deus, né? E a sua vida, ela vai sofrendo mudanças, e coisas extraordinárias vão acontecendo ali, e é interessante que você vai ver, e que automaticamente, né? Já usei 3 vezes essa palavra, corta, mas você vai percebendo que o Davi, ele vai gerando dentro do coração dele, em cada situação, algo que vai mudar a sua história. Você vai ver que, se ele é abençoado, você vai ver ele agradecendo a Deus. Se ele ele passa por alguma situação difícil, ele está clamando a Deus. E se ele sofre ameaça, você vai ver o Davi orando, pedindo socorro, ajuda. Então, assim, eu fico imaginando que isso se tornou um estilo de vida para o Davi. É isso que eu quero que você entenda. A oração precisa se tornar um estilo de vida para você. E mais específico, ali no Salmo 4, eu quero que você leia aí comigo, o Salmo 4, no verso 1, onde nós podemos ver um Deus que defende, que responde, que ajuda, que tem misericórdia, que ouve a oração. Olha só o que você vai ver aí no Salmo 4, verso 1. O Senhor falando com Davi, e o Davi bem próximo de Deus, ele diz assim: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Querido, você só vai orar e pedir misericórdia a um Deus que você sabe, tem certeza de que Ele realmente ouve a sua oração. Eu quero, assim, que você entenda isso. Nessa série que nós vamos começar hoje, o meu desafio é levar você a entender hoje que você tem um Deus que está aguardando os seus pedidos de oração para que Ele possa responder. Você tem um Deus que está pronto, aguardando você orar para que Ele possa responder a sua oração. Olha o que está escrito em João capítulo 14, verso 13 e verso 14. Diz assim a palavra de Deus: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Dá para entender isso? E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Veja, Jesus falando 2 vezes que o segredo é pedir no nome dele. Olha para o seu irmão e diz assim: o segredo é pedir no nome dele.
Aqui que está o grande segredo. Então, querido, se você entender isso, você vai descobrir a chave que abre a porta de tudo que você precisa. Essa é a chave. Então, quando eu oro, as coisas acontecem, mas quando eu oro no nome de Jesus, que é a forma correta, quando eu oro na forma correta, e qual é a forma correta? Em nome de Jesus. Eu já vi muitas pessoas orarem, e eu creio que Deus responde, porque Deus olha o coração. Porém, Deus nos ensinou que existe uma chave que abre. Quando eu aprendi que eu devo pedir ao Pai em nome de Jesus, eu passei a gerar na minha oração um hábito onde eu falo sempre: Pai, em nome de seu Filho, eu te peço. Aí, com certeza, algo vai acontecer. Resolve esse conflito para mim, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. E com certeza, o Pai, Ele vai fazer tudo o que o Filho, que está lá próximo dele. Foi isso que Jesus nos ensinou. Agora, entenda bem, agora muito mais do que saber orar em nome de Jesus, eu preciso entender por que eu devo orar. Muito mais do que você, muito mais do que você orar em nome de Jesus, você precisa entender isso. E é aqui, nesse ponto, que eu quero que você entenda: quando eu oro, algo vai acontecer. Eu preciso que você entenda isso. Você consegue entender a importância da oração? Você consegue entender como é importante? Na verdade, nós assim encontramos muitas pessoas na igreja que só acionam a oração quando chega em uma situação difícil. Eu já percebi isso. Uma crise no casamento, aí a pessoa corre para orar. Às vezes uma crise financeira, a pessoa também vai começar a correr para orar. Uma enfermidade, e essas pessoas acabam usando a oração como pneu de estepe. É o socorro para um momento de dificuldade. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já fui pego uma vez de surpresa. O pneu do carro furou, eu fui para o socorro, e quando eu cheguei lá, estava vazio, porque eu não fiz a manutenção. Deixa eu falar uma coisa para você: não fique deixando a oração como um socorro, mas a oração precisa ser uma manutenção diária. Quantos estão entendendo isso? Essa série, ela é para levar você a entender a importância de que você tenha, sim, um tempo com Deus. E você precisa compreender que é um desafio. Eu já me deparei com pessoas vivendo no meio da crise, e elas não oram também. Elas querem uma solução, mas elas não oram. Mas sabe por que elas não oram? Porque às vezes elas são incrédulas. Elas não creem que pode ser resolvido a solução dela pelo milagre, mas ela crê muito mais no potencial dela resolver a situação. Ela não acredita que Deus pode mudar seu casamento, e às vezes ela acha que a habilidade ou a sua vida financeira, ou quem sabe alguma enfermidade que você possa estar passando. Então precisamos orar. Quando nós passamos por situação, seja ela qual for, nós precisamos orar. Mas quando nós estamos bem, também nós precisamos orar. Foi isso que o Davi descobriu. Quando eu me alegro, eu adoro o Senhor. Quando eu estou em situação difícil, eu peço socorro, porque Deus é o Deus do socorro. Mas eu quero que você entenda muito, muito isso. Quanto mais tempo você gastar em oração, mais você vai descobrir que você vai economizar a força física, porque a oração,
ela é algo que vai mudar o tempo para você. O Martim Lutero, ele falou uma coisa muito poderosa, que diz assim: quando eu tenho muitos problemas, quando eu estou muito ocupado naquele dia, então eu oro mais, eu gasto mais tempo em oração. Quanto maior o seu problema para resolver naquele dia, eu estou muito ocupado e eu vou ter que acionar, porque eu preciso sair logo cedo para poder resolver o que eu preciso resolver naquele dia. Eu quero dizer para você, gaste mais tempo em oração, porque certamente você vai ver situações sendo resolvidas na sua vida. Quantos estão entendendo isso aqui? É muito importante a oração, querido. Eu estou te dando aqui bases fundamentais para o teu crescimento espiritual. Transformação na sua vida virá quando você passar a orar. Quando você ver alguém fazendo coisas que não estão dentro da vontade de Deus, brincando com as coisas de Deus, essa pessoa não tem vida de oração. É fato. Quando você ver alguém cometendo bobagens na sua vida, andando como criança espiritual, agindo como alguém carnal, essa pessoa não tem vida de oração. Pode ter certeza disso. Porque uma pessoa que tem relacionamento com Deus, ela vai buscar viver uma decisão tomada espiritualmente. Nós precisamos entender isso. Vocês estão entendendo? Amém? Então, quantas vezes, no meio das crises, é que nós lembramos que nós deveríamos orar? Quantas vezes nós passamos ali e vamos andando, e quando de repente surge uma crise, aí a gente lembra que talvez, eu preciso orar. Eu já ouvi muito isso. No momento da luta, aí a pessoa quer orar. Meu amado, nós precisamos ter continuidade. Eu quero te dar, nessa manhã, 3 áreas que nós precisamos vencer com a oração. A oração vai te habilitar para você vencer nessas 3 áreas. Primeiro, quando eu oro, eu venço a incredulidade. Uma das coisas maravilhosas é entender, porque nós, às vezes, somos incrédulos. Quantas vezes, no meio das crises, é que a gente realmente vai lembrar que nós precisamos orar? Eu já vi muito isso. E quantas vezes nós queremos dar o nosso jeito, vamos atrás de pessoas, vamos atrás de solução humana, mas o mais importante, que seria a oração, a gente vai deixando para depois. E a pergunta que fica no ar é: será que eu acredito mesmo no poder da oração? Ou eu vou correr atrás daquela pessoa que pode me ajudar, porque eu sempre acho que aquela pessoa vai ser muito importante para desatar aquilo na minha vida, ou que vai trazer. Deixa eu falar uma coisa para você: talvez você está colocando a sua expectativa na pessoa errada, porque a oração é que vai desatar realmente a sua vida espiritual. A oração é que vai trazer você a viver realmente a verdade. Olha que quantas pessoas às vezes estão orando, mas não creem naquilo que elas oram. Quer ver uma coisa? Em Atos capítulo 12, tem uma situação quando Pedro ali estava preso, estava sendo vigiado, mas a igreja estava em oração. Está escrito aí em Atos 12, verso 5, essa passagem. A igreja estava em oração, eles estavam ali orando, e a Bíblia diz que o Pedro foi liberto ali da prisão. Um anjo chegou, tocou nele e disse: Pedro, vamos lá, porque eu estou liberando a porta da cadeia. E a Bíblia relata lá que os portões se abriram. Eu vou ler então o texto com você, Atos 12, do 12 até o 16, para a gente entender essa história, para você entender, porque muitas vezes nós estamos até orando,
mas não crendo naquilo que Deus pode fazer. Olha que coisa, situação incrível essa. Diz assim: quando Pedro entendeu o que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos. Muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Ele bateu na porta na frente e a empregada, que se chamava Rode, foi ver quem era. Quando conheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá fora. Então eles disseram: você está para lá. Esse povo estava orando ou não por uma solução. Você entendeu isso? Você está maluca? Porém, ela insistiu que era verdade. Aí eles disseram: é o anjo dele. Não tem condição, o cara está preso, isso não vai acontecer. Ei, sabe o que eu quero lembrar para você hoje? Que situação você possa estar vivendo, que você está talvez orando, mas talvez você nem acredite que vai acontecer. Ou talvez algo já está vindo e você está dizendo: ei, isso é coisa de maluquice. Eu quero trazer uma palavra para você hoje. Dizer para você, se você crê, Deus pode mudar toda a história da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, de tudo que você imaginar. Eu estou falando como homem que tem tido experiências com Deus, em muitas coisas que eu já tive desafios, e Deus me deu condições de sair de situações. Meu Deus, eu estou falando, não é de algo que eu estou só lendo, mas de algo vivido na minha vida diária. Isso muda a história. De experiências, de coisas desatadas. De pessoas que às vezes estava com algo que estava assim perdido, e por causa de uma oração, de uma decisão, de uma palavra lançada, a porta se abriu. Então, várias experiências. Talvez eu não vou poder contar essas experiências aqui, porque a gente não teria o tempo suficiente. Mas de tantas experiências, de coisas que Deus me revelou através da oração, e que por causa dessa oração, as coisas mudaram. Quantas e quantas situações difíceis que eu fui diante de Deus, crendo. Então eu quero dizer para você hoje, a oração que você está fazendo, se ela não tiver fé, ela não tem valor. Ela precisa ser carregada de credulidade, de que você está crendo num Deus que vai fazer, que vai realizar aquilo que você está esperando, e que você está aguardando com convicção, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, com fé é possível sim, e se você orar com fé, você vai desatar o mundo espiritual, vai mudar a história. Quantos estão entendendo isso? Querido, eu quero que você creia nessa verdade, porque é isso que vai fazer toda a diferença. Agora, nós temos que orar de forma direcionada, crendo nessas verdades. A segunda chave, ou algo que eu quero te dar, para que você entenda que quando você ora, você vai vencer, é quando você está orando, você vai vencer a carne. Eu falei que quando você ora, você vence a incredulidade, porque você tem que passar a crer num Deus que pode mudar uma situação. Depois, quando você ora, quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, você vai vencer a carne. Quando nós levantamos para orar, às vezes o nosso corpo não quer. Eu já passei por N situações assim, né? Onde quando eu começo a orar, às vezes vem aquele cansaço de alguma situação, nós ficamos às vezes distraídos com pensamentos. Quantos não já passaram por uma situação como essa?
na oração. Às vezes você está orando e vem pensamentos que você nem imagina de onde é que surgiu aquilo, de preocupação. Agora, uma coisa é certeza, nós precisamos ser decididos naquilo que nós estamos fazendo. Então a oração precisa realmente ser algo que você está determinado ali, e você começa a vencer. Agora, quando você está orando, você vai ver que os pecados também, eles vão se distanciar de você, porque um crente que ora, ele vai vencer a tentação. Quando você está orando, automaticamente você não vai estar lá na mesa de bar, né? Você está ocupado em alguma atividade espiritual. Então você já está vencendo a carne, você já está vencendo a prostituição, você já está vencendo a pornografia e tantas outras coisas. Os pecados que às vezes nos assediam. Quando você está gastando tempo em oração, você está vencendo situações. É importante que você entenda que essa é uma atividade espiritual. E o homem, ele, por ser um ser que tem um espírito nele, ele precisa estar todos os dias ativando esse espírito, alimentando esse espírito, porque é assim que a Bíblia ensina, que se você não alimentar o teu espírito, quem vai vencer é a sua carne. É ou não é verdade? Abra comigo lá em Gálatas capítulo 5, verso 16 até o 17, diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana, que é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Deixa eu te dizer algo: a sua decisão de orar não depende de outros, depende da decisão que você vai tomar. Ou seja, às vezes a gente tem que estar guardando alguma coisa que venha de fora. Essa tem que ser uma decisão de dentro. Precisa disso. Quem já viveu algum conflito onde você sabe que precisa orar, mas a sua carne diz não? Eu já vivi isso. Conflitos em que eu sei que eu tenho que orar, eu preciso orar, mas a minha carne está dizendo não. Quer um exemplo disso? Jesus leva os 3 discípulos, mais chegados, amigos, para um tempo de oração. Aí, olha o que acontece lá, em Mateus 26, 36. A Bíblia relata que Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhe disse: sente aqui, enquanto eu vou ali orar. Então, Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui, vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e continuou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Olha para o seu irmão e diz assim: nem que seja uma hora. Tire um tempo da sua vida para que você possa entender que é importante você orar. E Jesus está pedindo aqui, nem que seja uma hora, para você poder tirar, para colocar a sua vida realmente diante de Deus. A gente tem 24 horas para a gente poder dedicar a nós mesmos, né? E às vezes nós não tiramos
10 minutos. Eu não vou falar 1 hora, não. 10 minutos. Para a gente realmente, talvez, eu não sei, não é regra, mas eu posso falar um pouquinho sobre a importância dos joelhos no chão, para você entender. Mas isso não é regra, para você dormir, ou melhor, orar. Nem que seja 10 minutos, para você orar em um momento de oração decisiva. Por isso nós colocamos nesses dias um desafio para você, orar pelo menos 3 vezes ao dia, para que você dedique pelo menos 10 minutos em cada um tempo dessa oração. De manhã, meio-dia e à noite. Você não sabe o que vai acontecer. Se isso se tornar um hábito na sua vida, e você vai crescer, você vai ver as coisas acontecendo, é poderoso esse tempo de oração. Mas, entenda bem, nós precisamos carregar dentro do nosso coração esse sentimento de que nós precisamos estar compromissados com o Senhor. E a terceira e última, que eu quero dizer a você, quando você ora, você vence ressentimentos. É incrível isso. Estou falando pela experiência própria. Por quê? Porque eu aprendi na palavra que a Bíblia diz que você não deve trazer a oferta no altar sem restaurar o relacionamento quebrado. Você não deve, talvez, orar por alguém ou orar a Deus se você tiver ressentimento, se você não perdoar. Ele diz, muito menos o teu pai vai te perdoar se você não perdoar aqueles que te ofenderam, sim ou não? Meu Deus, depois que eu entendi isso, eu digo, eu preciso mudar a minha vida. Quando nós lemos ali no livro de Jó, você talvez fique imaginando como é que pode. Jó foi tão desafiado, magoado pelos seus amigos, e quase toda a história dele, em quase todo o livro ali de Jó, e de repente ele começa a orar pelos seus amigos. Imagina a sua esposa, não aguenta a pressão, pede para ele amaldiçoar a Deus. Pelo histórico Jó, ele poderia até falar a Deus, eu estou muito magoado, porque você está fazendo isso comigo, mas você não vê em momento algum Jó vivendo isso. Mas a oração que Jó fez, ela era de alguém que só conhecia Deus, de ouvir falar, mas agora os olhos dele contemplavam a Deus. Ele diz isso, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus próprios olhos te veem. Depois Jó, ele acabou orando pelos seus amigos. A Bíblia diz e relata aí, em Jó 42, e por causa dessa oração, a palavra de Deus diz que Deus começou a restituir Jó de tudo aquilo que ele havia perdido. Eu já tive a experiência de carregar durante algum tempo mágoa na vida de algumas pessoas que me feriram na caminhada, e eu fiquei muito chateado. E imagina eu no altar aqui, e chateado e magoado, até um dia que Deus falou assim para mim, a mudança precisa acontecer dentro de você. E eu passei agora a orar pelas pessoas que tinham me ofendido. Imagina você passar na frente de uma clínica onde uma pessoa que era amiga tua te fez uma coisa ruim, te magoou, te trouxe tristeza, te deu prejuízos, e você agora passar na frente da empresa dele e dizer assim, Senhor, eu quero abençoar essa empresa. Declaro a bênção de Deus sobre ela, que ela prospere, que ela cresça, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Meu Deus,
isso vai fazer toda a diferença. Porque, querido, eu quero concluir essa palavra dizendo para você, com o entendimento, você pode fazer toda a diferença na sua vida de agora para frente. Seja o que tenha acontecido, seja o que você tenha passado, os discípulos descobriram a importância da oração. Eles pedem a Jesus, ensina-nos a orar. Olha o que eles estão pedindo para Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. A razão é porque eles viram o quanto era importante uma vida de oração. Através da oração milagres acontecem. Através da oração acontece cura. Através da oração acontece libertação. Nós precisamos entender isso. Quantos querem milagre na sua vida nesse mês de agosto? Você que quer milagre, ore. A sua oração vai fazer toda a diferença. Se você souber o poder da oração e os efeitos dela, você certamente vai orar mais. Muitas famílias poderão ser mudadas pela oração. Muitos casamentos poderão ser mudados pela oração. Muitos negócios aqui serão mudados pela oração. Muitas empresas, a sua faculdade, seja os seus negócios, seja o que for, as suas células, os discipulados vão acontecer por causa da oração. Entenda isso. Muitos milagres vão acontecer esse mês de agosto. Eu já posso ver pela fé, porque você decidiu orar e colocar agora a sua vida alinhado com a vontade de Deus. Eu quero que você fique em pé.